Olá, sejam bem-vindos! Esse é o Mercúrio, o nosso podcast dedicado a ajudar pais e mães na tarefa de formar seres humanos livres e conscientes, sempre com o olhar da antroposofia de um jeito leve e prático. Eu sou a Carla Latini e, junto com a Débora Garcia, vamos acolher, trocar e gerar reflexão sobre a grande missão que é criar nossas crianças para que sejam indivíduos livres, felizes e comprometidos com um mundo melhor. Vamos trazer conteúdos a partir da antroposofia, para nos ajudar nesse caminho da parentalidade consciente, seus desafios e suas lindas descobertas, sempre com empatia pela verdade de cada um. Quem aqui não se lembra de histórias que eram contadas para nós quando éramos crianças? Eu, por exemplo, me lembro perfeitamente de uma história que a minha bisavó contava para mim. É uma história tão viva na minha memória e no meu coração que quando eu conto para minha filha parece que ainda ouço a minha bisavó contando essa história para mim. E no episódio de hoje a gente vai trazer um pouco da magia que está por trás de contar histórias e contos para os nossos filhos. Então, qual é a real importância de trazer essa vivência para eles? Como que a gente deve contar essas histórias para os nossos filhos? Qual o impacto que as histórias têm na formação das crianças como seres humanos livres e conscientes desse mundo que cocriam? E claro que, como sempre a gente faz aqui no Mercúrio, vamos trazer um olhar para os nossos processos como adultos. Então, quais os impactos que contar histórias e contos trazem para nós, os adultos que as contam? Estar presente e ativo nesse processo de contar histórias e contos é um desafio e também é um excelente alimento para o nosso processo de autoeducação, como pais e educadores dessas crianças que estão presentes nas nossas vidas. Mas antes da gente mergulhar no mundo dos contos, queríamos relembrar aqui um assunto super importante para a gente manter os nossos episódios no ar. Eu e a Débora, a gente faz esse podcast como nossa doação do nosso trabalho para o mundo. A gente acredita muito em espalhar a antroposofia para mais e mais pessoas. Só que a gente tem alguns custos operacionais para a gente poder manter o nosso podcast no ar, como gravação, edição, hospedagem do áudio e por aí vai. Então, se você compartilha desse mesmo propósito que a gente e acredita que o Mercúrio ajuda pessoas a levarem uma vida com mais consciência individual e consciência coletiva e que isso traz benefícios para todos, nos ajude a manter o podcast no ar. Com seu apoio, a gente pode viabilizar os episódios e pagar esses custos operacionais envolvidos na produção. Para você ajudar, você pode fazer através do nosso site, que é www.mercurioantroposofia.com.br e ali na página Como Apoiar, ou você pode ir direto na nossa página no Catarse, que é uma plataforma de crowdfunding. Você acessa em www.catarse.me/mercurioantroposofia e escolhe a opção de doação mensal. Você pode optar por um valor mínimo ou então por um valor um pouco maior. E aí você recebe a cada episódio um material de aprofundamento e exercícios dentro daquele tema. E para saber mais sobre a gente, você também pode seguir a gente no Instagram. A gente está lá como @mercurioantroposofia. Para conversarmos então sobre esse assunto que é tão especial, nós trouxemos a professora Cleonice Vieira, que é jardineira ou professora do ensino infantil da Escola Waldorf Rudolf Steiner há mais de 25 anos, é pedagoga e também tem a formação para professores Waldorf e em pedagogia terapêutica, uma pós-graduação em resolução de conflitos e também atua pelo Brasil todo na formação de professores Waldorf. Dona Cleonice, como é chamada pelos alunos, tem uma vasta experiência com crianças e famílias, além do que é uma excelente contadora de histórias que deixa até os adultos mais duros amolecidos com o impacto e com o significado desses contos. Então, Dona Cleonice, muito obrigada por estar aqui no Mercúrio com a gente para falar desse assunto tão lindo. Eu que agradeço, Débora e Carla, estou muito feliz com essa oportunidade. Para começarmos então a introduzir esse assunto do episódio de hoje, a gente gostaria de trazer aqui para quem nos ouve, na visão da antroposofia, qual que é a importância de contar histórias para as nossas crianças, principalmente para as crianças pequenas. Débora, realmente é muito importante contarmos histórias para as crianças, né? Ao ouvirmos alguém contar uma história, um conto, desenvolvemos uma imaginação, a fantasia. O contar histórias é um recurso pedagógico muito rico, envolvente e que nos ativa internamente, proporciona uma aprendizagem viva e dinâmica.
Há diversas formas de aprendizagem, sabemos. Por exemplo, no âmbito da vontade, é através do fazer. No primeiro setênio, a criança aprende principalmente fazendo, imitando o adulto. No âmbito do sentir, se dá principalmente através da palavra, da oralidade, o que está muito presente na condução do segundo setênio. Já no âmbito do pensar, chegamos à formação de conceitos, principalmente no terceiro setênio. Sabe, quando eu comecei meu trabalho como jardineira, já há muitos anos, como você falou, mais de 25 anos, um querido médico antroposófico me disse: olha, os contos de fadas são como uma refeição. Eles nutrem a alma da criança, assim como o alimento fortalece e revigora o nosso corpo físico. Os contos de fadas fortalecem e revigoram a alma das crianças, dos jovens e adultos. Na verdade, as histórias estão presentes em quase todas as matérias na pedagogia Waldorf. A professora ou o professor criam histórias para introduzir as letras, os números, um conteúdo de matemática, de gramática, de geografia, para o ensino de línguas, para introduzir os trabalhos manuais e assim por diante. Enfim, na pedagogia Waldorf, educamos não só por intermédio de conceitos e informações, e sim por meio de imagens, que devem preceder os conceitos. O caráter imagético contém movimento e forma. E quando juntamos movimento e forma, temos N possibilidades. É como olhar as nuvens lá no céu. A cada momento, a cada instante, as nuvens ganham uma forma nova, dando oportunidade à criação própria. Cada um pode pintar um quadro interno com suas cores e intensidades, de maneira individual e singular. É muito lindo quando você traz essa história de que são imagens, né, que se formam para as crianças e que isso elas vão levar, né, ao longo do seu desenvolvimento e da sua vida toda, né, na verdade. Acho que através das histórias o que a gente ouve muito, né, é que as crianças vão assimilando o mundo, né, a partir dessas imagens, não necessariamente através do intelecto, né, se a gente pode dizer isso. Agora, tem um ponto que é sempre trazido pelas professoras Waldorf e tal, é que as histórias são um alimento, né, para a alma, um alimento anímico, né, para essas crianças. Então, através dessas imagens que você trouxe, elas compreendem o mundo externo, mas também o seu mundo interno. É isso? É por aí? Exatamente, porque os contos de fadas, as histórias, de modo geral, elas não estão se referindo a um relato ou apenas uma narrativa externa, né? Uma descrição de algo que aconteceu. Isso pode acontecer também, mas principalmente no caso, por exemplo, dos contos de fadas, dos mitos, eles se referem e têm uma abordagem mais interiorizada, né? Do mundo interno, das nossas instâncias internas, da nossa psique. E isso vai dando uma estrutura, uma segurança para um desenvolvimento futuro. Nós até podemos dizer que esses contos, eles são como antídotos para a desesperança, por exemplo, porque eles sempre têm uma estrutura que fortalece a psique humana para a resolução também de conflitos, para encontrar saídas e respostas. Então isso fortalece muito mesmo a alma. Dona Cleonice, e eu fico aqui pensando que a gente fala bastante na antroposofia sobre a individualidade, né? Então, o eu de cada ser. Então, as crianças são muito diferentes, cada uma vem com essa individualidade, com essa essência e vai se colocando no mundo. E aí, considerando isso, existe um momento ideal para se contar a história para todas as crianças ou varia de acordo com cada uma das crianças? Como que os pais podem ficar atentos a essa individualidade e ao conto que eles estão contando? Sim, então esse momento ideal, né? Nós podemos assim desmembrar um pouquinho essa sua pergunta, Carla, no que você diz assim no momento ideal do dia a dia, né? Do dia da criança. Qual é o momento ideal do dia para eu contar histórias, né? Ou então, qual é o momento biográfico para determinada
história, né? Então nós podemos observar esses dois aspectos, né? Quando nós nos referimos ao momento do dia, nós temos que pensar que para esse momento, assim como eu falei, né, anteriormente sobre servir uma refeição, deve ter um horário adequado para isso, né? Nós temos que criar uma atmosfera para que tenhamos um ambiente de calma, de tranquilidade, né? Não dá para contar a história quando você está dirigindo e a criança está olhando tudo que está acontecendo ao seu redor e sendo invadida por muitas outras informações. Não dá para contar uma história que deve ser um momento tão especial em meio a bagunça, a confusão, a muito barulho e ruído. Então, esse criar um momento de se contar a história, qual é o momento do dia que o pai e a mãe possam eleger como agora eu estou inteiro para isso? Eu estou tranquilo, eu vou conter esse momento com começo, meio e fim. Também pensar que tem um preparo, assim como a gente prepara a mesa para uma refeição, eu preparo o ambiente para a criança receber essa história. Então está um momento mais tranquilo, mais silencioso, eu vou contar essa história e também tem um desfecho, quer dizer, depois que eu conto uma história, é importante que a criança tenha a oportunidade de decantar dentro de si aquelas imagens e não sair imediatamente para uma outra atividade, por exemplo. Então, quando nós temos essa oportunidade, geralmente em casa eu vejo que é quando a criança vai dormir. E assim ela também pode levar para o sono a riqueza dessas imagens que estão ali naquele conto. E ela pode decantar e depois ficar quietinha e aquelas imagens ecoarem dentro dela. Então, seria uma sugestão que isso acontecesse ou no momento do dia mais tranquilo ou também no final do dia à tarde, né? Que essas histórias, então, fossem contadas mais de uma vez também, isso é importante, né? Que a criança tenha oportunidade de revisitar aquele quadro mais vezes, que ela vai pintar, por isso ela precisa daquela repetição, né? E dentro da pedagogia Waldorf, como eu disse que a história, contar-se história percorre todo o currículo, ele, a cada momento do desenvolvimento da criança e do jovem, existe histórias mais adequadas para se receber aquele alimento, assim, por assim dizer, né? Então, começamos na criança pequenininha do maternal, por exemplo. Ela vai ouvir pequenas histórias, histórias do seu dia a dia, que conta do seu ritmo, da sua rotina, as aventuras do seu cachorrinho, por exemplo. Ela vai ouvir a história do papai e da mamãe quando eram pequenos, pequenos contos rítmicos. Depois entram os contos de fada, né, por volta de 4 anos de idade, quando a criança agora já tem esse mundo interno e está brotando a sua fantasia, ela tem a necessidade desse alimento que são os contos de fada. Isso também vai para o primeiro ano, o ano escolar, né? A criança também ouve ali contos de fadas, ela ainda está muito nesse mundo cósmico, ela ainda é muito sonhadora e ela está una com o universo, e esses contos de fadas trazem esse conteúdo de unidade, né? De valores universais, da bondade, da coragem. Já no segundo ano escolar são contadas fábulas e lendas de santos. A criança agora já começa a viver uma dualidade, o dual, o eu e o tu, né? Os temperamentos se afloram também e através das fábulas ela pode se identificar com esses temperamentos. E já as histórias dos santos trazem essa capacidade de dominar esses instintos, de elevar, né, na capacidade mais humana, mais sublime. Já no terceiro ano, a criança ela já está assim, mais terrena, ela também vive por volta dos 9 anos uma crise biográfica, e aí ela vai ouvir histórias do Antigo Testamento. Já no quarto ano, a criança está em seu pleno vigor e ela vai ouvir agora os contos, os mitos nórdicos.
e ela começa a ter a vivência também da separação do céu e da terra. Isso começa gradativamente. São apresentados também as mitologias indígenas, que vão contar muito dessa origem, né, da vida, dos fenômenos da natureza. Já no 5º ano, ela começa com ouvir histórias da antiga Pérsia, da Mesopotâmia, da antiga Índia, do Egito, da Grécia. No 6º ano, eles vão ouvir histórias agora de Roma. E realmente, nesse momento, agora eles estão... Há uma separação, né? Quando entra esse conteúdo de Roma, dessas histórias romanas, há uma separação entre o céu e a terra. No 7º ano, eles começam a estudar a Idade Média e também entram biografias, né? Pessoas assim importantes e que possam ser um farol para esses jovens, né? Histórias como da Joana d'Arc, de Napoleão, de Alexandre o Grande. E assim, todo o currículo, né? Ele é percorrido por histórias, até que no ensino médio eles têm um momento de uma grande imersão, onde eles ouvem por vários dias a história de Parsifal. Né? E ali é resgatado essa busca da pergunta essencial, né? Da pergunta que vive em cada um de nós, né? Então, ou seja, essas histórias vão tecendo e percorrendo todo o currículo Waldorf, cada uma tentando abarcar então a necessidade de uma faixa etária, de uma determinada maturidade, para que a criança possa se sentir saciada e impulsionada a partir daquele conteúdo que ela recebe. Então existe esse cuidado, sabe? Você fez um paralelo com a alimentação, com a refeição, e faz muito sentido, né? Você não vai dar para uma criança pequena um prato de feijoada. Então, você tem que ir acompanhando a evolução de acordo com aquela criança, né? Com a idade dela, com toda a parte biográfica, e trazer um conto que vá satisfazer aquela necessidade. E uma coisa que eu percebo muito aqui em casa que eu queria te perguntar, muitas vezes quando eu termino de contar uma história, muitas vezes eu conto a história da minha infância para minha filha mesmo, que ela adora ouvir, sei lá, quando eu era pequena, o que eu fazia. Eu termino de contar e ela fala: mamãe, você pode contar de novo? Você deu uma pinceladinha sobre isso, mas conta pra gente um pouco do porquê que isso acontece, né? Qual que é a importância da gente contar uma mesma história várias vezes para a criança? Então, Carla, até gostaria de aprofundar um pouquinho mais essa questão do alimento, né? Você trouxe um exemplo muito claro, né? Que realmente esse cuidado com o que nós servimos para cada idade. Então, nós podemos comparar as histórias como o leite materno. Né? Nós escolhemos o melhor alimento para aquela faixa etária, aquele alimento que você sabe que vai trazer benefícios para o resto da vida daquele ser. Mas isso é algo muito visível, né, para o nosso corpo físico. Mas também a alma precisa dos seus alimentos necessários para aquela idade. E ela deve começar com algo que seja o leite materno, aquele alimento universal. Depois aquele alimento vai ficando mais terreno, digamos assim, né? Ele vai ficando mais denso. Aí entram as papinhas, entram aquela comida daquele lugar que é comum para aquele povo, que de repente não é tão comum para uma outra região, né? Então, realmente, esse cuidado é fundamental, eu gostaria de enfatizar isso. Agora, quando você me pergunta da questão da repetição, né, que a sua filha fala, mãe, conta de novo, isso é muito saudável, muito importante. Vocês já viram quando uma criança pequena pega uma pedrinha no chão? Já notaram que para ela aquele pequeno instante é eterno? A criança tem uma outra percepção, uma outra relação com o tempo. Ela está ali inteira, observando aquela pedrinha. Observando uma formiga, uma joaninha, que nós adultos talvez nem fôssemos nos dar conta da presença daquele bichinho, mas a criança vê. E ela tem um grande interesse.
Ela abre um espaço interno onde a sua alma está em verdadeira conexão entre a pedrinha, a formiga, a joaninha. É como se ela e a pedrinha formassem uma unidade. Ela vive um momento de pura contemplação e interação. Então, o tempo da criança é diferente do tempo do adulto. O adulto geralmente faz conclusões apressadas de suas impressões. Já vi, já sei o que foi, né? Mas não se atém aos detalhes ou nem percebe. O adulto ele vive numa outra frequência, numa velocidade de muitas informações, impressões ao seu redor. Então ele vai tendo essa velocidade e procura colocar em caixinhas todas as impressões que ele teve. Já a criança não tem esses rótulos prontos. Ela tem muita curiosidade, ela não vai fazer decodificações, ela vai deixar o fenômeno de fato se manifestar, de fato falar. E ela se doa para esse momento. Ela simplesmente vai acompanhar cuidadosamente a trajetória daquela formiguinha. E aquele momento, aquele instante é eterno. Então ela precisa revisitar aquela determinada vivência, pois cada vez que ela revisita, ela aprende algo novo, que de novo a encanta. Então, como disse o filósofo, o Heráclito, não mergulhamos no mesmo rio duas vezes. A criança intuitivamente sabe disso. Já nós, adultos, temos que reduzir nossas vivências em explicações. Nós tendemos a isso, As crianças estão abertas ao fenômeno, algo que nós, adultos, temos que fazer um esforço enorme para obter tal atitude de contemplação. Então é natural que a criança precise mergulhar de novo no já conhecido, no mesmo rio várias vezes e sentir o frescor das águas de forma completamente nova e viva. Ela adentra algo conhecido e familiar, mas é sempre novo. A repetição, nesse caso, não é algo mecânico, morto, mas sim é sempre um momento único. A visita ao antigo novo conhecido, sabe? Enquanto ela não estiver completamente saciada daquela vivência, ela vai pedir, conta de novo. E te digo mais, Carla, ela vai falar, você esqueceu isso, mamãe. Não, é essa palavra. Porque se contarmos de modo diferente. Se esquecermos de um pequeno detalhe, de uma palavra, pois ela está compondo a sua obra, A obra artística eterna. E cada detalhe é importante. Assim como um artista pinta numa tela o rosto de uma pessoa ou de uma paisagem, ele precisa observar de novo e de novo para se deter a alguns detalhes importantes. Não pelo perfeccionismo, mas sim para ser fidedigno à realidade da sua percepção. Sabe, carregada pelas palavras, a criança percorre cada nuance, cada instância da sua pintura interna. Algo interno está sendo construído, tijolo por tijolo. É importante que a criança se aproprie de suas próprias imagens. Para a criança, a repetição exercita o pintar, o modelar com a alma. Ela ativa o artista interior que vive dentro dela. Na antroposofia, na pedagogia Waldorf, são muito usados os contos de fada, como a gente já colocou aqui lá a partir dos 4 anos de idade, mais ou menos. Agora, a gente queria entrar um pouco em qual que é a importância, de fato, desses contos no desenvolvimento infantil. A gente sabe que esses contos, eles seguem sempre uma mesma lógica, Então, sempre existe um herói ou uma heroína que está ali vivendo sua vida, mas que algo o desafia a sair da sua comodidade, vamos dizer assim, Então, ela ou ele entram em contato com alguém ou com algo que vai auxiliar também nesse seu desafio. Então, de repente, um truque, um objeto mágico, alguma coisa assim que vai ajudá-lo nessa caminhada.
E esse personagem, vamos dizer, principal, né, traz, como a gente falou lá atrás, alguns atributos humanos, né, que são talvez inerentes a todos nós. A paciência, a coragem, perseverança, confiança, enfim. Então a gente vai identificando, na verdade, ao longo de todo, né, do conto, essas características bem humanas, né. Depois, em determinado momento, então, ele recebe uma recompensa, ou então é coroado, ou, enfim, chega em algum posto, né, importante, encontra um tesouro, recebe de alguma maneira um prêmio. E depois ele pode retornar ao seu lugar de origem, transformado, então vamos dizer, confiante em si mesmo, enfim, mais apropriado da sua vida, da sua personalidade. Quer dizer, tem uma curva, né, uma estrutura que é mais ou menos sempre a mesma nesses contos de fada, né? Agora, o que essa estrutura, na verdade, quer dizer? Né? O que ela está tentando nos trazer? E principalmente para a criança, como que ela vai assimilando essas coisas? Então, como você mesmo disse, os contos de fadas têm uma estrutura assim. Eles têm uma introdução, que geralmente é uma apresentação desses personagens, né, dos heróis, e tem uma chave, é um descortinar para um lugar sem lugar, para um tempo sem tempo, né? Então, geralmente, eles começam, era uma vez, onde foi, onde não foi. Ou seja, é a chave, essa é a chave para entrar em um outro estado de consciência, que é o atemporal, que não podemos nem localizar também geograficamente. Em seguida, como você falou, apresenta-se um enigma, uma dificuldade, um desafio a ser superado. E, por fim, temos a solução, né? Aquele nó é desatado. E temos e foram felizes para sempre. Ou então, se ainda não morreram, vivem felizes até hoje. E esse final feliz é a superação, a resiliência, a criatividade. Sendo assim, os contos de fadas são universais, salutogênicos e um antídoto à desesperança. Nos dão uma bagagem de eternidade, de infinitas possibilidades. Os contos nos fortalecem animicamente para enfrentarmos adversidades, encontrarmos as respostas e vencermos as nossas lutas internas, né? Quando os contos falam, por exemplo, dos sapos, dos lobos, por exemplo, não estão se referindo ao sapo do lago, nem ao lobo como o felino da floresta que só vemos no zoológico. Mas sim podemos observar as características do sapo, por exemplo. Ele é um animal que pode habitar a água e a terra. Então, essa sua capacidade de mutação, desde um pequeno girino até um sapo maduro, nós podemos associá-lo à metamorfose, à transformação. Já o lobo, ele sobe lá no alto da montanha e lá do alto ele uiva. Ele tem um passo leve, ele é rápido e é certeiro nas suas caças. Podemos, diante desses atributos, associá-lo à inteligência, à esperteza, né? Mas, contudo, não quero com isso colocar as coisas também em caixinhas, né? Nós temos que ter cuidado para não engessarmos as simbologias e assim a gente corre o risco de torná-las ocas, né? Acaba sendo algo muito mecânico. A gente fala assim, raposa é a esperta, mas não é sempre assim, né? Não é um manual de códigos e um esqueminha, porque existe nesse campo de interpretações, por exemplo, nós temos uma riqueza e uma diversidade de possibilidades de interpretação. Então, a gente não pode entrar nesse âmbito racional. Nós não podemos usar uma razão concreta quando nós falamos de contos, mesmo dos mitos, né? Porque senão nós íamos achar esses contos de fadas que nós contamos para as crianças tão pequenas um absurdo e cruéis, né? Isso seria uma interpretação muito rasa, muito superficial, uma visão muito redutiva dos contos, né?
mesmo que cada um constrói para si o seu sapo, o seu lobo, a sua princesa, o seu príncipe, né? E quando um conto traz, por exemplo, a imagem de um rei, de uma rainha, ele não está se referindo ao fato histórico, ao tempo do imperialismo e dinastias e tal, mas sim a uma realeza que não é terrena e sim espiritual. Nós, né, assim, na atualidade, nós nos tornamos muito materialistas, né? Tudo deve ser comprovado, medido cientificamente. Caso contrário, não existe, não é considerado. Mas nós sabemos que não é assim, né? Então, essa fonte dos contos de fadas, desse lugar, dessa origem, dessa nascente, correm vários rios. E um desses afluentes, por assim dizer, são os ditos populares, tais como a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Você está chovendo no molhado, hein? Ou seja, vejam, esses ditos populares ninguém questiona. Elas são verdades. Ninguém se prende também à descrição concreta desses ditos. E sim, nós elevamos esses ditos a um patamar de compreensão e pronto. Eu já sei do que você está falando. Pois isso está dentro de uma sabedoria popular. Então, os contos de fadas, eles estão dentro dessa sabedoria popular. Ao abordar arquétipos como a verdade, bondade, coragem, a essência desses contos, ela preserva valores universais. Então, quando os contos de fadas falam de reis e rainhas, se referem a instâncias que estão dentro de nós. Independentemente se somos homens ou mulheres, nós temos essas princesas e príncipes, reis e rainhas, dragões, bruxas e magos dentro de nós. Mas também, além dos reis e das rainhas, há contos que abordam e falam do pastor, do alfaiate, da menina paupérrima. Ou seja, os contos em si, eles não têm nem um viés machista, nem feminista. Eles representam elementos internos, isso tem que ficar bem claro, né? Quando um príncipe, por exemplo, se torna rei, ele eleva o coração, a cabeça, e ele se torna sábio. Ele é justo e bondoso, né? Então tem essa junção dessa linhagem, né? Da sabedoria e da bondade. Essa é uma forma, por exemplo, de ver um rei, né? Quando vemos a união da princesa com o príncipe, podemos relacionar com a junção da alma com o eu espiritual. Sendo assim, esses contos, eles se referem realmente a instâncias internas e não externas, né? Os contos de fadas, dessa maneira, eles podem ser vistos como algo sempre contemporâneo. Você estava falando e eu estava aqui pensando, né? A gente está, desde o começo do episódio, fazendo o paralelo com a refeição e ele continua aqui perto de mim. Como que a gente pode, nós como pais, assim, como que a gente pode escolher o conto certo para o momento de vida dos nossos filhos? Ou para aquela, enfim, alguma coisa que está surgindo. Como que a gente pode saber qual história contar que vai ser exatamente o alimento que nossos filhos precisam? Eu acredito muito na intuição, né? Então, a ligação que nós temos com a criança, ou como pais, ou como professores, elas podem ser um norte. Então, você primeiro tem que ter uma afinidade com aquele conto, você tem que gostar daquele conto. Conhecer, né? Conhecer, você também tem que ter uma admiração por aquele conto. Primeiro, conte este conto para você adulto, antes de levar para a criança. Sabe aquela coisa? Eu vou experimentar se o leite não está quente demais, né? Deixa eu ver se eu não salguei demais. Então eu como um pouquinho para ver, vai ver que azedou de ontem para hoje.
Então eu como um pouquinho e sinto, não, tá bom, então agora eu vou servir. Então primeiro conte para você e vá também criando essas imagens internas. Quando você se vinculou a uma história que você elegeu, ou às vezes a história que te escolhe, né? De alguma maneira aquela história aparece no seu colo e você fala, nossa, veio para mim. E aí você convive um pouco com aquela história e leva isso como um presente para o seu filho, para sua filha, a partir do vínculo que você teve com aquela história. Conte para você, conviva um pouco com aquela história. E o vínculo que você tem com aquela criança vai te ajudar a ter essa sensibilidade de que essa história cabe bem para fulaninho, ou cabe bem para essa classe, né? Às vezes isso pode falhar. Às vezes a gente tem que se perguntar e trocar com outras pessoas, será que é adequado? Será que eu não estou adiantando alguns processos? Deixando de dar aquilo que ela precisa naquela idade, né? Porque hoje em dia existe essa velocidade que eu falei do mundo adulto e as coisas ficam um pouco atropeladas. Então a criança é exposta a uma precocidade muito grande, né? Então ter esse cuidado ao eleger as histórias, um bom conto de fadas, isso é bem importante, né? Saber em que idade que o meu filho está para oferecer aquela história. E sem dúvida. E aí quando eu penso nos contos, não sei se seria nessa ordem, mas eu entendo que os contos rítmicos, eles viriam antes dos contos de fada, certo? Isso. A gente criando esse ritmo na vida das crianças. É nesse sentido? A criança também, ela vai se desenvolvendo, né, Carla? Então ela tem assim, quando ela é bem pequenininha, ela tem uma memória que a gente fala que é uma memória de monumento, né? Enquanto ela vê, a coisa existe. Você tira do campo de visão dela, ela já esqueceu. Por isso que é tão fácil a gente distrair uma criancinha pequena. Depois ela vai adentrando a uma memória rítmica, nas coisas que se repetem. E que depois isso vem depois disso, né? Então ela vai entrando nesse campo da musicalidade também e de uma memória rítmica, para depois ser uma memória mais representativa e mais pictórica. Então as histórias anteriores dos contos de fadas, elas podem ser pequenas histórias e que tenham rimas e que tenham repetição e que é quase que uma música e a criança vai ela está aberta a esse tipo de percepção nessa idade antes dos 4 anos de idade, né? E depois ela começa a ter esse mundo interno, essas imagens, e ela vai então precisar agora desse alimento que são os contos de fada. Aí já entra esse campo da memória propriamente dita. E aí, pensando nesses contos de fadas, qual que seria uma boa dica de um conto de fadas para a gente começar a contar para as crianças ali por volta dos 4 anos? Nós, dentro da pedagogia Waldorf e dentro da minha experiência, nós elegemos os contos do Grimm, dos irmãos Grimm. Por quê? Porque eles fizeram uma coletânea e eles são muito fidedignos ao que eles ouviram e foram registrando. Esses contos, eles se referem a uma época em que as pessoas tinham ainda uma abertura muito grande a uma percepção extrasensorial, por assim dizer, e eles tinham uma certa clarividência e a sabedoria era passada oralmente. E os irmãos Grimm, eles tiveram esse cuidado de não modificar esses relatos, né? Eles serem bem fiéis ao que eles iam coletando. Então eles não foram transformando aqueles contos, como por exemplo Walt Disney fez com os contos de fada. Então lembra que eu te falei, se a gente olhar com um olhar muito superficial, eles podem nos parecer cruéis. Então, vou mudar esse fim da história. Mas, com isso, você modifica totalmente a estrutura daquele conto de fadas, toda a mensagem que ele poderia chegar na criança, porque a gente, com a nossa visão
muito reduzida, a gente pensa que assim você vai poupar a criança de uma situação, porque o adulto está vendo a cena muito cruamente, mas a criança ela sabe descortinar para esse mundo do faz de conta e tudo pode ser tudo, né? Então, seria importante a gente olhar que nessas coletâneas dos irmãos Grimm, eles tiveram esse cuidado de preservar a veracidade desses contos. Então, por isso eles são também escolhidos para mostrar-nos para as crianças. E porque eles trazem esses conteúdos mais a nível da alma e conteúdos universais e que podem ser contados em qualquer lugar, né? Para crianças do hemisfério norte, do hemisfério sul, de qualquer lugar do planeta, eles trazem uma mensagem, né? Que a criança pode apreender, né? Será que a gente pode dizer também que esses contos, como eles trazem esses elementos universais, né, e falam do ser humano, a gente pode entender até esses elementos, vamos dizer, que talvez o adulto julgue que são maus ou que são pesados demais para a criança? Então, sei lá, o lobo que é muito mau, ou então o caçador que mata, ou enfim, algum animal. Será que a gente não pode dizer que esses elementos também estão falando sobre as emoções, sentimentos e coisas que acontecem internamente em todos os seres humanos? Porque nós não somos só feitos de bondade, né? Por exemplo. Então me vem isso na cabeça. Assim, nós somos seres complexos e que passeamos por muitas sensações, emoções, sentimentos e atitudes, assim. Será que então é uma maneira da criança também se reconhecer ali? Porque ela também vai ter momentos que são de luz e de sombra, vamos dizer assim? Exatamente, essa integridade, né? Algo uno. E não tem um aspecto que eu vou salientar e esse é o mais importante, né? E aquele eu vou omitir porque isso não deve existir. Não, cada coisa tem o seu lugar dentro de nós, né? Como você falou, a sombra e a luz, o feminino e o masculino, independente se somos homens ou mulheres. Nós temos os nossos dragões também, os nossos animais. Então é como se, não vamos falar disso e você vai cortando partes que são importantes daquele ser humano, né? Então você vai amputando situações internas que causam mais dano do que você simplesmente reconhecer que elas fazem parte de nós. Então, por isso que é tão importante principalmente no primeiro setênio, não ter uma leitura ou uma contação de uma entonação, de uma interpretação acentuada, de supervalorizar a princesa, ou então eu vou agora enfatizar muito a parte da bruxa e do lobo, porque aí eu estou colocando as minhas emoções. Eu não estou deixando a criança ver tudo como uma grande galeria, onde tudo é bonito, tudo é importante, tudo tem o seu colorido numa grande colcha assim, de retalhos, onde cada pedacinho é importante. E se eu tiro aquele pedacinho, vai fazer falta na composição geral, né? No cômputo geral, assim, aquele pedacinho vai fazer falta. Então é importante a gente não ter nenhuma ênfase exagerada para uma determinada parte da história, né, no nosso tom de voz, e estar muito atento a esses vídeos, essas historinhas que as crianças, esses filmes, onde essas histórias foram deturpadas, né, onde existe, na verdade, uma caricatura do que era o conto original. Eles foram muito deturpados. Quando a gente também mostra a imagem para as crianças, acontece algo bem semelhante. E a gente sabe, né, que tudo que você vê ganha uma impressão tão forte dentro de nós que, por assim dizer, nem Cândida lava. Vai demorar para aquilo sair. Causa uma impressão tão forte que, nossa, você fala, como que eu vou me desprender daquela imagem? Aquela criança que viu aquela figura daquele lobo no livro, ela sempre vai associar com aquele lobo, com aquelas cores. Não é nem que é um outro lobo diferente, não, é aquele, né? Então isso endurece, enrijece, não tem mais possibilidade de criação, dela ter o seu lobo.
Então, que aspecto é esse dentro de mim que comporta qualidades de um lobo, que comporta qualidades, características de um dragão? E eu preciso, às vezes, ter essa força do dragão, essa qualidade, se bem colocada em alguns aspectos, ela é importante, senão ela vai desfalcar da minha riqueza de possibilidades, né? E é um grande exercício para quem está contando a história, a gente tirar esses nossos pré-julgamentos, essas nossas pré-concepções para tentar chegar na história, no fenômeno mesmo, na história propriamente dita, para que a criança possa, a partir disso, criar as imagens dela, né? E não a gente passar as nossas imagens, as nossas percepções, nossos sentimentos junto com a história. Então, acho que é um grande exercício, né, para quem está contando a história. Exatamente. O adulto, ele sempre vai com um olhar mais crítico. Não, peraí, deixa eu ver. Parece que esse conto está fazendo um exagero, assim, pela, né, essa questão mais feminista, ou vou fazer uma análise agora sobre esse conto. Aí, bom, aí você tem que escolher que tipo de análise, que tipo de lente que eu vou olhar para isso, né? Então, dentro de uma visão mais espiritualista, não cabe. Se eu vou com uma visão mais psicanalística desse conto, ou de uma visão mais concreta desse conto, ou de uma visão mais, o que é politicamente mais correto desse conto, aí eu vou começar a dissecar, né? Vou dissecar e vou ter um tipo de interpretação, mas a gente tem que entender que não é o único, né? Então, pelo menos dá essa margem de que, olha, essa não é uma verdade absoluta, essa pode ser a minha verdade, o meu viés, a minha visão disso, né? Então, às vezes eu ouço coisas que me soam bastante deturpada mesmo, né? Coisas deturpadas de uma coisa que poderia ser mais respeitada no sentido da coisa em si se manifestar, não do que eu já entro com as minhas críticas e preconceitos, enfim, julgamentos, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado quanto a isso. E com relação aos mitos, né? Você já trouxe um pouco em que momento eles entram ali também para crianças dentro do currículo Waldorf, né? Mas se a gente pudesse entrar um pouquinho, porque para mim, por exemplo, que sou ex-aluna, né, da Escola Waldorf, esses foram um momento muito emblemático para mim. Os mitos, as mitologias foram sempre muito ricas e aí, enfim, me acompanham até hoje. Então foram muito especiais, foram alimentos muito especiais assim para mim. Mas óbvio que ali eu consigo ter a experiência de quem ouviu, né, de quem recebeu esse alimento. Mas agora, olhando com por esse outro olhar do qual é o papel do mito na formação do indivíduo, né? Se a gente pudesse entrar um pouquinho aqui para trazer em que momento as mitologias entram e qual que é a importância delas? Então, as mitologias dentro do currículo Waldorf, elas começam ali por volta do 4º ano, né? E o mito, ele sempre é uma forma da gente explicar o mundo, né? Explicar os fenômenos, mas ainda com uma linguagem muito imaginativa, né? Então a criança ela também conduzida e se identifica com aqueles personagens naquela fase, naquela idade, mas é diferente dos contos onde tem aquela unidade e a criança ainda é muito cósmica e muito sonhadora. Então agora já começa os dilemas, os conflitos, né, entre o mundo terreno e o mundo cósmico, entre o Deus, né, os deuses e o ser humano. Existe muita construção, desconstrução. Então agora você entra numa âmago da psique e da alma humana, onde agora entram esses conflitos, né, esses dilemas. E tem as mitologias de vários povos, né? A gente também pode entrar também nas mitologias indígenas, africanas, né? Então, assim, realmente é um campo assim que traz muito o aspecto da cultura de um povo também. E tem um valor assim super importante
que levam assim a criança a vencer também esses desafios internos, né? A superar momentos. Ela vivencia esses guerreiros dentro dela, essa mistura de que um ser ao mesmo tempo ele é divino e é terreno, sabe? Então a criança ela sai um pouco daquele mundo cósmico e gradativamente ela se torna um ser da Terra, mas que tem esse elo com esse mundo espiritual, divino, celestial. Então, ora, esses deuses tomam um aspecto de seres humanos, né? Então eles transitam muito entre dois mundos, que é um pouco o que a criança vive naquela faixa etária, né? Então ela é habitante desses dois mundos. Então quando ela consegue ver nesses personagens essas metamorfoses, essa passagem, essa ponte de um mundo para outro, ela consegue respirar e se identificar com determinados momentos e explicar alguns fenômenos que acontecem dentro dela, fora dela, ou como o caminho também da história da humanidade, né? Níveis de consciência que vão ficando cada vez mais densos e concretos. Então ajuda a criança a perfazer o caminho da humanidade até chegar no momento atual, de algo bem mais imagético, cheio de movimento, até algo mais denso e mais terreno. Dona Cleonice, um conto bastante emblemático na pedagogia Waldorf é o conto da Menina da Lanterna. E a gente queria trazer esse conto aqui como um exemplo e trazer um pouco da simbologia dele. Eu acho que talvez para quem não está muito familiarizado, pode ser que a gente consiga trazer mais para o plano terreno algumas coisas que a gente vai falando ao longo do episódio através das amarrações desse conto, pode ser? Sim, claro. Realmente é um conto assim muito bonito, né? Um conto lindo, na verdade, que conta a busca, né, dessa luz. Então ele é feito, né, como uma estrutura de contos de fadas, mas eu quero também salientar que não é um conto de fadas. Então ela é uma história autoral feita por uma professora Waldorf e ela também foi adaptada para ser apresentada em teatrinho. E ela carrega muitos conceitos, né, antroposóficos. Ela traz muita simbologia. Então ela tem essa estrutura de contos de fadas. Ela também apresenta essa personagem que é a menina da lanterna, que carrega a sua lanterna pelas ruas. Então, assim começa essa história, que era uma menina que alegremente carregava a sua lanterna pelas ruas e de repente chega o vento e apaga a sua luz, né? E ali começa toda a saga dessa menina em busca de ajuda para que ela volte a acender a sua lanterna. E aí nós podemos fazer sim uma correlação dessa busca da luz ou dessa atuação do vento com coisas e situações que acontecem nas nossas vidas, né? Então, quantas vezes também nós não estamos andando pelas ruas, por assim dizer, e vem o vento e apaga a nossa lanterna. Então, o que pode ser esse vento? Muitas coisas podem ser esse vento, esse imprevisto, ou essa adversidade, essa situação difícil, ou uma perda, enfim, o que pode ser esse vento? Muitas coisas. Então, ela vai a partir dali, dessa pergunta, desse drama, desse dilema, ela vai buscar, então, ajuda. Então, ela vai percorrer alguns âmbitos nessa ajuda. Primeiro, ela pede ajuda aos animais, e estes não podem ajudá-la. Porque se nós olharmos para o que é mais animalesco no ser humano, que são os instintos, se nós fôssemos guiados somente por eles, nós não teríamos tão bons resultados, assim, digamos, né? Então, eles não podem nos ajudar nessa busca dessa luz interna. Quantas vezes nós também somos surpreendidos por mensageiros lá do céu, digamos assim, as estrelas ou o mundo astral, ou alguém que surge nas nossas vidas, ou uma página do livro que você abre e ali você
tem uma mensagem, né? Então, essa menina também teve um momento onde ela recebe uma inspiração das estrelas, um conselho das estrelas. E ela, a partir do momento que ela ouve o conselho das estrelas, ela ganha um fôlego para continuar o caminho dela em busca dessa ajuda de alguém que possa acender a sua lanterna. E ela percorre então, ela encontra 2 outros personagens, mais a fiandeira e o sapateiro. Mais adiante, a terceira figura, que é uma criança brincando com a bola, né? Então, tal como a fiandeira, nós podemos relacionar, buscar o fio, né, dos nossos pensamentos, nós podemos encontrar uma rota, uma direção, mas só esse fio do pensamento, só esse âmbito do pensar, não nos leva onde queremos chegar, né, se ele for visto unilateralmente. Quando ela também encontra o sapateiro que está ali trabalhando e consertando seus sapatos, não pode parar de trabalhar para acompanhar a menina, também nós podemos relacionar com algum âmbito em nós desse fazer, dessa nossa vontade, e que se nós fôssemos guiados somente e conduzidos pelas nossas ações, também nós provavelmente não chegaríamos aos nossos objetivos, né? Então, qual é esse equilíbrio, né? Se eu não vou encontrar nem a luz tão pouco nesse âmbito do pensar, tão pouco nesse âmbito do fazer, será que é no âmbito do meio, né? Nesse sentir, onde a criança, ela encontra a criança que brinca com a bola e essa bola vai para o alto e vai para baixo, representando um pouco esse expirar, esse inspirar, esse estar no êxtase para fora ou mergulhados na nossa profundidade de alma. Ou seja, essa oscilação de sentimentos também não nos permite chegar à nossa luz. Então, até que ela se dá conta, né, na história, que ela sozinha tem que percorrer um caminho árduo, pesado, de subir uma montanha, né? Todo mundo que já subiu uma montanha sabe que isso exige de fato do ser, da pessoa, um esforço muito grande, até que somos agraciados, quando estamos lá no cume da montanha, de termos uma grande visão, uma visão panorâmica daquela situação. Então acontece isso com a menina, quando ela chega no ápice desse esforço, lá no alto da montanha, ela é agraciada, por assim dizer, né? Ela se torna assim um cálice para receber uma gota da sabedoria universal, uma gota desse amor universal que ali está simbolizado nesse sol, né? Que a acompanha e que nos acompanha em nossas vidas. Então, esse sol agora, ele acende, se aproxima da menina e acende a sua luz. Ou seja, um raio de sol, né, penetra nesse cálice, penetra nessa lanterna e a acende. E agora, a partir desse novo impulso, que foi resultado de um esforço individual, né, ela vai iluminar os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas ações, até que ela chega também no âmbito de iluminar e acalmar, acolher esses animaizinhos também, né? No início da história fala que ela pergunta para esses animais, ou seja, ela também vai acalmar um pouco esses instintos. Ela é uma história que fala dessa menina, mas na verdade é uma história de cada um de nós. É uma história também não só para crianças, para adultos, ou seja, nutre a todos nós. E quando nós temos essa oportunidade de ouvir alguém contar uma história como essa, a gente percebe essa riqueza do fenômeno que é a oralidade, né? Quando alguém conta algo, cria-se também a possibilidade de um vínculo maior, do olhar olho no olho, né? Quando eu conto essa história para as minhas crianças lá na escola e eles estão diante de mim e à minha frente, todos sentadinhos, ávidos para ouvir essa história de novo,
Cada vez que eu passo, né, o meu olhar e encontro o olhar de cada um deles, eu vejo aquele que está completamente paralisado, que não pisca, para que não perca nenhum momento, nenhuma palavra minha. Tem aquele que está inquieto, né? Porque é como se ele bebesse essa história com todo o seu corpinho, então ele também vai se movimentando, né? É igual como um bebezinho que vai amamentando e ele se amamenta e mexe o corpo inteiro para degustar aquele leite materno, né? Então, cada criança, você tem esse presente de ter esse contato visual e observar o efeito em cada criança. Aquilo que a gente pode ver, imagine aquilo que a gente não vê. Então, isso é muito rico. Eu, né, tenho essa gratidão de ter essa oportunidade de contar muitas histórias para as crianças e sentir esse coraçãozinho batendo mais forte, de sentir esse olhinho brilhando, de perceber quando o olhar da criança perpassa o meu e fala, nossa, ele entrou na minha alma, né? Ou então ele está agora pintando bem aquele cenário e torcendo para que eu chegue naquela cena, naquela palavra, torcendo para que eu não esqueça aquela palavra. Então isso, né, é algo assim realmente muito, muito valioso. Então eu convido as pessoas para que contem histórias. Às vezes assim, eu gosto dessa lembrança que as pessoas possam ter de uma avó que contava sempre aquela história. Então não é tanto a quantidade, mas é a qualidade, né? É ter esse momento, porque o contar história é tudo que está em torno, é o encontro, é o vínculo, é o olho no olho, né? É o toque. Então sempre um momento novo, é sempre um novo encontro, é sempre uma nova possibilidade. Então é algo realmente muito humano, né? Então quando a gente conta a partir deste lugar, que é o lugar do coração e não da cabeça, né? Então é por isso que a gente também decora a história, para que você possa estar livre agora com seus olhos e poder encontrar as crianças e ter agora encontro de coração para coração. Muito bom. Acho que a gente conseguiu então trazer essa importância dos contos, né? Qual conto, qual história seria interessante para cada momento da biografia das crianças e para nós mesmos também. Acho que vale a gente revisitar, né, todas essas histórias e contos e talvez com um olhar despido desses julgamentos que hoje talvez a gente tenha, né, mas que pode ser super interessante. E que a gente, enfim, deixa aqui o convite, né, para que todo mundo escolha, de repente, algum conto, alguma história que se relacione ao seu filho, para poder, enfim, ter esse momento de conexão também, de revisitar essas histórias que podem ser, como a gente falou aqui, alimentos para nossa alma mesmo. Então, Dona Cleonice, muito obrigada por ter participado com a gente, ter nos dado essa aula sobre contos e histórias e ter nos guiado também na Menina da Lanterna, que é realmente super emblemático. Então, muito obrigada pela sua presença aqui no Mercúrio. Eu que agradeço, para mim também é um grande presente, uma possibilidade de sempre revisitar esse tema e acho que vem ao encontro desse momento que todos nós estamos vivendo, um momento muito árido, um momento frio, um momento de muito desafio externo, ou seja, de muita escuridão e que realmente nos convida a acender essa luz, essa lanterna, para que a gente possa doar, né, um pouco dessa luz para quem está ao nosso redor, ao nosso entorno e a nós mesmos, né, buscando pensamentos mais elevados, sentimentos mais sublimes e ações realmente transformadoras que o mundo tanto precisa. Então é isso, a gente fica por aqui, por esse episódio. A gente espera que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.